Olá, seja bem-vindo à nossa segunda aula da série Árvore Encantada. Que bom que você permanece firme e forte aqui com a gente. Já quero te convidar, se você está aí nos conhecendo pelo YouTube, já quero te convidar a conhecer a nossa plataforma digital. Aqui na descrição desse vídeo tem um link para que você possa conhecer os cursos completos que nós temos por ali. Eu tenho certeza que eles serão divisores de água na sua vida. E também na descrição do vídeo nós temos o link da lição em PDF dessa série. Então vai lá, adquira a sua, o conteúdo está muito mais completo por lá, tá bom? Sem mais delongas, já pegue a sua Bíblia, o seu bloquinho de papel e caneta e vamos meditar na palavra de Deus na aula de hoje, que se encontra em Daniel capítulo 4. Nós vamos ler agora o versículo 10 e 11, que diz assim, ó: Expôs as visões da minha cabeça. Estando eu na minha cama, eu estava assim olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande, crescia esta árvore e se fazia forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu, e era vista até os confins da terra. E o segundo texto base que fica para que você possa meditar se encontra em Apocalipse, capítulo 22, do versículo 3 em diante. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a árvore encantada. É isso mesmo. O primeiro ponto que eu quero tratar com você aqui é sobre a ilusão do poder. Olha só. Agora eu quero que você feche os seus olhos aí onde você está, tá bom? Fecha aí, vai. Fechou? Fechou, Ricardo? Agora eu quero que você imagine comigo uma árvore. Essa árvore ela é muito bela aos olhos, ela é frondosa, as folhas dela são bem verdezinhas e saudáveis, tá? Com muitos frutos, assim, quando você olha, são desejáveis ao paladar e é capaz de alimentar a todos, tá? Esse é o primeiro ponto. Agora pensa bem, dando continuidade, essa árvore é perfeita, certo? Essa árvore ela está plantada no centro da terra. E ela é tão alta que pode ser vista em todo lugar do planeta. Não importa se você estiver na China, se você estiver nos Estados Unidos, se você estiver no Brasil, essa árvore ela pode ser vista em todo lugar do planeta. Ela está crescendo em beleza e altura. Até os homens mais poderosos a procuram para viver em seus galhos. Ela, de fato, é muito sedutora e não há ninguém no mundo que não queira ficar debaixo de suas sombras, tá? Vamos começar com esse exemplo, tá? Essa árvore ela se chama Nabucodonosor. Agora pensa comigo. Esse rei, ele governava a maior potência da época, a Babilônia, que era como os Estados Unidos nos nossos dias, tá? E as nações do mundo estavam sendo seduzidas por Babilônia, tá? Assim como as nações do mundo são atraídas ou são influenciados pelos Estados Unidos. A gente olha para nossas artes, por exemplo, a gente olha para os Estados Unidos e tira deles como modelo. Os Estados Unidos é referência para muitas nações ao redor do mundo, não é mesmo? Assim também era a Babilônia nesses dias, nesses tempos. E a Babilônia, ela crescia e se tornava cada vez mais famosa no mundo através de Nabucodonosor. Ele era tão poderoso que mandou fazer uma estátua de ouro, tão alta que media 27 metros de altura por 2,70 de largura, para que todos os homens poderosos que se achavam na Babilônia, assim, ó, de todas as nações, de todas as raças e línguas, pudessem adorar. Esse era o coração de Nabucodonosor. Ele acreditava na ilusão do poder e o coração dele se tornou orgulhoso demais, cheio de vanglória. Afinal, quem poderia governar uma potência mundial da época? Quem subjugaria tantos povos e passaria a governá-los? Tudo aquilo que Nabucodonosor intentasse, ele conquistava. Ele intentou, na cabeça dele, ele intentou contra o povo hebreu, contra o povo judeu, e ele, vou escravizar esse povo. Ele vai lá, guerreia, monta a sua estratégia e ele consegue fazer exatamente isso. Afinal de contas, tudo que ele faz é muito bom. Então, quanto mais ele tinha estratégia, quanto mais ele subjugava povos, mas o seu coração inflamava, porque ele se tornava prepotente. O seu coração se inflamava demais. Então, Abraham Lincoln, ele fala o seguinte, ó, em um dos seus discursos mais famosos, ele diz assim, ó: quase todos os homens conseguem superar a adversidade, mas se você quer testar ou conhecer o caráter de um homem, dê a ele poder. A partir do momento que você dá poder para alguém, você vai conhecer exatamente quem é essa pessoa. Nabucodonosor, através do que tinha nas mãos, ou pelo menos era o que ele achava que tinha, né? Ele acreditava ser inabalável. Eu tenho a maior potência nas minhas mãos. Eu governo a grande potência mundial. E se não fosse por mim, Babilônia não seria isso que é hoje. Então ele acabou se tornando
prepotente. Ele cria que tudo o que tinha e o que havia conquistado era consequência de sua inteligência, da força de guerra e competência para liderar. Babilônia só se tornou poderosa por causa das forças de seus braços. Babilônia pertencia a ele. Era como se fossem um só. E a gente vai ver essa prepotência do rei em Daniel capítulo 4, do versículo 29 ao 30. Para esse vídeo um pouquinho, dê uma pausa e pare para ler esse capítulo todo, que você vai entender exatamente isso que eu acabei de dizer. O segundo ponto desse vídeo é a respeito do verdadeiro dono de tudo. Nabucodonosor, ele acreditava numa ilusão, ele estava sendo iludido pelo próprio poder que ele tinha, ou seja, pelo poder da árvore encantada. Então, ele se tornou orgulhoso e ele foi incapaz de reconhecer quem de fato era o responsável pelo seu sucesso. Olha, a palavra de Deus vai dizer no primeiro capítulo de Daniel que quem entregou o povo de Judá nas mãos de Nabucodonosor foi Deus. Ou seja, não foi a estratégia, não foi a inteligência, não foi a força do braço de Nabucodonosor. Foi Deus quem entregou. Agora, por que Deus entregou o seu próprio povo na mão de um ímpio? Porque o povo de Judá havia se rebelado contra Deus. O fato dele ter entregado Judá nas mãos do rei Nabucodonosor era uma repreensão para o seu próprio povo, era uma correção. E Nabucodonosor, no seu orgulho do seu coração, ele acreditava que era ele mesmo que tinha conquistado tudo. Então veja bem, quando a gente olha para o contexto histórico do povo de Israel, o povo estava encantado com a Babilônia dos seus dias. Imagina, o povo de Israel provavelmente ouvia falar muito a respeito da Babilônia, não é mesmo? Então eles deveriam falar assim: nossa, a Babilônia é mais poderosa, os deuses parecem favorecer mais os que o adoram do que o nosso. Se todos os povos do mundo fazem isso, por que nós devemos servir um só Deus? Que não tem estrutura palpável, como os deuses da Babilônia, nem nos faz prosperar, como os fazem os deuses de lá. Agora imagine só, o povo da Babilônia estava adorando Marduk. Parecia que Marduk fazia muito mais do que o próprio Deus na visão do coração do povo de Israel. E eles estavam encantados por eles. Aí o que Deus faz? Já que vocês estão encantados com a Babilônia, é para lá que vocês vão como escravos. Eles vão subjugar vocês. Era uma forma de Deus corrigir o seu povo. Mas em nenhum momento Deus deixou de cuidar do seu povo. Aí a gente dá continuidade ao texto, a gente vai ver que Deus é o dono de tudo. Ele governa sobre todas as coisas. O salmista Davi, ele cantou a esse respeito no Salmos 24. Olha só o que o salmista diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Ele criou todas as coisas. E o fato de Nabucodonosor estar governando uma potência mundial naqueles dias não fez dele dono de nada. Deus continua sendo soberano sobre todas as coisas. Não se iluda com poder. Isso agora é uma advertência para nós. Não se iluda com a posição que você ocupa hoje. Tá bom? Porque o poder lhe é dado para cumprir um propósito específico da parte de Deus. O poder está sobre você para que você possa cumprir algo, mas ele não é seu. E esse é o perigo de muitas pessoas estarem recebendo poder, muitos de nós estarmos recebendo poder para exercer uma determinada função, seja na escola, seja na igreja, seja no seu local de trabalho, e muitas pessoas estão se deixando iludir por conta disso. Com essa árvore encantada, o coração se torna orgulhoso. Não, eu cheguei onde eu cheguei por causa do meu talento. Eu cheguei onde eu cheguei por causa da minha inteligência, por causa da força do meu próprio braço. Fui eu que fiz, fui eu. Como se dissesse: glória a mim, louvado seja eu. E a gente olha Nabucodonosor e a gente vai ver que isso é um alerta para nós. O poder é lhe dado para cumprir os propósitos de Deus. Então, vai chegar um momento em que essa árvore encantada, ela virá a ruína. E olha só, o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. A gente vai ver essa referência em Provérbios capítulo 16, do verso 18. Deus, ele não compactua com o orgulhoso. E por isso, em sonho, ele alerta o rei Nabucodonosor. E ele dá uma sentença. E isso faz com que Nabucodonosor fica muito desconfortável. Ele fica muito angustiado. Muitas das vezes o orgulho, ele cega o homem. Deus, um ano antes de cumprir a sentença na vida de Nabucodonosor, ele avisa ele em sonho: se você não abrir mão desse orgulho, dessa sua prepotência, você vai cair. Eu vou te humilhar. Era basicamente isso, né? E a palavra vai dizer, no sonho o anjo dizia assim, derrubem a árvore e corte os seus galhos. Arranque as suas folhas e espalhe os seus frutos. Fujam os animais de debaixo dela e as aves dos seus galhos. Mas deixem, no caso, o toco e as raízes, presos com ferro e bronze. Fique ele no chão, em meio à relva do campo. Ele será molhado com o orvalho do céu, e com os animais comerá a grama da terra. A mente humana lhe será tirada, e ele será como um animal,
até que se passe 7 tempos. Você vai ver esse relato em Daniel capítulo 4. Então, olha só o que Deus fez. A majestade do rei, que havia sido dado por Deus, lhe foi tirada. E Deus humilhou ele a tal ponto que ele passou a viver com os animais, perdeu a consciência de ser humano, comeu capim, dormiu ao relento para que pudesse aprender a admitir que sem Deus nós não somos nada. Quem é o verdadeiro dono de tudo? Quem é o Altíssimo? Quem domina sobre os reinos dos homens e quem dá a quem quer? Quem é que entrega governo e retira governo? Nabucodonosor aprendeu isso às duras penas. E ele foi muito humilhado. E a palavra de Deus vai dizer que essa árvore, que é o próprio rei e tudo aquilo que ele governava, foi cortado. As suas raízes não foi arrancada, pois o rei Nabucodonosor, ele passaria por aquilo por um tempo de repreensão, e ele aprendeu a lição. O rei Nabucodonosor tenho a satisfação de falar-lhe a respeito dos sinais e das maravilhas que o Deus Altíssimo realizou para mim. Como são grandes os seus sinais, como são poderosas as suas maravilhas. Isso é o rei falando, o próprio rei Nabucodonosor, aquele rei que outrora era orgulhoso e prepotente. O seu reino é um reino eterno. O seu domínio dura de geração a geração. Mas para que Nabucodonosor pudesse reconhecer a majestade e a soberania de Deus, ele teve de ser humilhado pelo próprio Deus. Então não espere ser humilhado por Deus para que você possa aprender que toda a honra e toda a glória, todo o poder que você tem não é seu, é dele. E para concluir o vídeo de hoje, nós aprendemos duas grandes lições quando nós olhamos para o rei Nabucodonosor. A primeira é: não se iluda com o poder que lhe foi dado para fazer algo, a gente já falou sobre isso, ele não é seu. Glorifica a Deus, que é o verdadeiro dono. Você e eu somos apenas instrumentos em suas mãos. Há um grande perigo de tomarmos glória para nós de dons, de habilidades, de posições e talentos que não nos pertencem. O poder tende a iludir o nosso coração e torná-lo orgulhoso. E a segunda lição é: não se iluda com Babilônia. Por mais atraente e sedutora que ela seja, esse mundo caído, esse sistema caído, por mais que os que comem de seu fruto e vivem debaixo de sua sombra prosperem em detrimento de nossas lutas e adversidades, não se iluda. Muitas das vezes você olha para uma pessoa ímpia e diz assim: tá, mas por que essa pessoa, tudo para ela parece dar certo? Por que para mim parece dar tudo errado? Por que parece que é tudo mais simples para ela? E ela nem serve a Deus. E para mim, que estou servindo a Deus, as coisas parecem não prosperar. Veja bem, não se iluda com a prosperidade dos ímpios. Não inveja, a palavra de Deus já adverte em relação a isso. Porque tudo que eles constroem, na verdade, são belos aos olhos, mas por dentro é podre. Na verdade, é um fruto que é só belo por fora e por dentro é podre, não serve para nada. E tudo que eles constroem vai vir a ruína. Mas nós não somos assim. Tá bom? Então essa árvore, ela vai crescer até certo ponto, mas assim como Nabucodonosor, o seu governante caiu, Babilônia também cairá. E de fato a história mostra que Babilônia caiu. Aquela potência daqueles dias, do tempo de Nabucodonosor, que parecia ser inabalável, chegou um tempo em que ela caiu. Mas a Babilônia que me refiro aqui, ou seja, a Babilônia dos nossos dias, é o mundo e as suas vaidades. A fama, o dinheiro, a ostentação, o poder, os prazeres, tudo isso são frutos que a árvore encantada produz e que tem alimentado muitas pessoas e tornado seus corações frios e orgulhosos demais para lembrar de Deus. Essa Babilônia cairá completamente. E olha só, o conselho e a ordem bíblica para nós é: saiam dela, povo meu. Saiam dela. Você vai ver isso em Apocalipse capítulo 18, do versículo 12 em diante. Veja bem, a Bíblia nos ensina e nos convida a comer do fruto da árvore da vida, que é quem? O próprio Cristo Jesus. Chegará um dia em que suas folhas curarão as nações e os seus frutos alimentarão a todos, não por um momento da história, mas para sempre. Você encontra essa referência em Apocalipse capítulo 22, do versículo 22. A Bíblia de Nabucodonosor pode até ter alimentado as nações de seu tempo, mas só Cristo, a árvore da vida, é capaz de curar e de alimentar para sempre. Essa árvore jamais será cortada, tampouco vai ser arrancada. Essa árvore que só é encontrada no reino de Deus, e ela está no centro do seu reino, que jamais terá fim. Então nós vamos comer do seu fruto e nós não vamos sentir sede. Nós tomaremos das suas folhas e nós seremos curados.
Que o Senhor nos livre de todo o encanto da Babilônia e de toda a ilusão que o nosso coração pode, muitas das vezes, tentar nos iludir ou tentar nos enganar, nos fazendo acreditar que somos de fato poderosos demais para depender de Deus e que possamos ter o nosso coração guardado pelo Espírito Santo de Deus e os nossos olhos atentos diante de tudo aquilo que Ele deseja comunicar a nós. Tá bom? Espero que essa aula tenha abençoado a sua vida e eu te espero no próximo vídeo.